Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre degrees of comparison. Degrees of comparison, graus de comparação na língua inglesa, ok? Vamos lá? Primeiro grau de comparação que vamos ver é o comparativo de igualdade. Em inglês, comparative of equality. Comparative of equality. Bem, como é que a gente compara que duas coisas são iguais? Em inglês nós dizemos as, com esse som, as, mais o adjetivo, a característica, ok? As novamente, as, ok? E nós dizemos as coisas aí, vamos lá, vamos ver um exemplo. Animal species, as espécies animais são as important, tão importantes as, quanto plant species. Vamos ler novamente. Animal species as espécies de animais são as important as, tão importantes quanto plant species, as espécies de plantas, ok? Então, é só a gente colocar as, mais o adjetivo, né, a característica, e as novamente. Então, duas vezes as seria o nosso tão quanto, ok? Observação. Em orações negativas, o primeiro as pode ser substituído por so. Então, eu posso dizer not so ou not as, antes do adjetivo. E o segundo as fica igualzinho. Então, eu posso dizer an eagle, uma águia, is not so rare, não é tão raro, as a condor, quanto um condor. Né? Ou eu posso dizer an eagle is not as rare, né? Uma águia não é tão rara as a condor, ok? Quanto um condor, ok? Muito bem. Agora nós vamos ver o comparativo de inferioridade. Comparative of inferiority. Comparative of inferiority. Né? O Rzinho sempre com som de porta. Inferiority. Ok? Vamos lá. O comparative of inferiority é muito simples. Você vai colocar a palavra less, que significa menos, less, mais o adjetivo, adjective, mais o than. Than significa o nosso que é então seria o nosso menos que, ok? Então, less, coloca o adjetivo e o than, que significa o que. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Some species, algumas espécies, are less, né, são menos, adaptable, adaptáveis, than others, que outras. Vamos ler novamente. Então, some species are less, algumas espécies são menos, adaptable, adaptáveis, than others, que outras. Ok? Fácil, né? Agora nós vamos ver a comparative of superiority. Né? Comparative of superiority é o comparativo de superioridade. Ok? Vamos lá. O comparativo de superioridade, você vai colocar a palavra more, né? More, que significa mais o adjetivo, e o than, que significa o quê? Então, seria o nosso mais que, ok? Então, more, mais a característica, o adjetivo, mais than, que significa que. Mas atenção, essa estrutura nós vamos usar quando os adjetivos que a gente for usar aqui, né, tiverem mais 3 ou mais sílabas, ok?
Daqui a pouco a gente vai ver uma outra situação, mas por enquanto nós vamos ver aqui os adjetivos que tiverem 3 ou mais sílabas, ok? Então vamos ver esse exemplo. Man, o homem, é more responsible, mais responsável, than, que, nature, a natureza, for the extinction of species, pela extinção das espécies. Vamos repetir? Man is more responsible, o homem é mais responsável, than nature, que a natureza, for the extinction of species, pela extinção das espécies, tá? Então você percebe que é o nosso mais que. Então nesse exemplo aqui nós temos mais responsável que, more responsible than. Então nós usamos essa estrutura more mais o adjetivo mais o than, porque o adjetivo responsible tem aí mais de 2 sílabas. Então, quando o adjetivo tem 3 ou mais sílabas, nós usamos essa estrutura, tá? Agora, se o adjetivo é de uma sílaba, nós vamos colocar primeiro o adjetivo e junto com o adjetivo nós vamos acrescentar o sufixo er e depois colocamos o than. Tá? Então, esse sufixo er vai ter o significado de mais. Vamos ver o exemplo. A lion is stronger, ou seja, um leão é mais forte, tá? Então, a palavra forte em inglês é strong, e quando a gente coloca esse er, significa mais forte, stronger, mais forte, than a wolf, que um lobo. Então, a lion is stronger, um leão é mais forte, than a wolf, que um lobo, ok? Então, quando o adjetivo tiver apenas uma sílaba, nós vamos acrescentar o sufixo er, que vai ter o significado de mais. Então, aqui, strong, forte, stronger, mais forte, than, que, né? A wolf, um lobo, ok? Muito bem. Agora nós vamos ver o superlativo. Professor, mas cadê os adjetivos de 2 sílabas? Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Vamos primeiro falar sobre o superlativo. O superlativo, superlative, é quando a gente diz que a pessoa é a maior em alguma coisa, quando a pessoa é a que mais tem aquela característica, tá? Então nós não dizemos que ela tem mais do que alguém, ela tem mais do que todas as outras pessoas, né? Então em inglês, né, nós vamos usar como, né, o superlativo, nós vamos dizer the most, né, que é o mais, ok? Mais o adjetivo. E essa estrutura, the most mais o adjetivo, nós vamos fazer quando os adjetivos tiverem 3 ou mais sílabas. Né, a formação do adjetivo tiver aí 3 ou mais sílabas. Vamos ver o exemplo para entender melhor. This is, este é, the most, o mais, efficient program, programa eficiente of all, de todos. Ou seja, este é o programa mais eficiente de todos, né? Então ele é o mais, acima de todos. Então, this is the most, este é o mais, efficient program of all, programa eficiente de todos. Ok? É simples, não? Agora, se o adjetivo for monossilábico, o que é um adjetivo monossilábico? Um adjetivo que tiver só uma sílaba. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar o the, que significa o a, ok? Vamos colocar o adjetivo. E no adjetivo nós vamos acrescentar o sufixo est, ok? Que vai dar essa característica de ser o mais, né? Vamos ver um exemplo aqui. February, fevereiro, is,
é the shortest, o mais curto, month of the year, mês do ano. Então, February, fevereiro, is the shortest month, é o mês mais curto of the year, do ano. Então, como é que eu sei que aqui está dizendo que é o mais? Porque a palavra short, que significa curto, está com o sufixo est, shortest, o mais curto, the shortest, o mais curto, ok? Então a gente coloca esse sufixo est quando o adjetivo tiver aí apenas uma sílaba, ok? Agora vamos a algumas observações, vamos ver aqui as peculiaridades dos adjetivos que tiverem duas sílabas, tanto nos comparativos como no superlativo, ok? Os adjetivos, né, monossilábicos terminados em e os dissilábicos, né, que são aqueles que têm duas sílabas, terminados em pou e bowl, eles vão receber apenas o R, né, no comparativo e o ST no superlativo. Vamos ver um exemplo? Large, large significa grande. Eu quero dizer que é maior, né? Então eu digo larger, eu só acrescento R, né? E eu quero dizer que é o maior, aí eu digo largest, eu só acrescento ST, né? Porque a palavra já termina com E, ok? Outro exemplo, simple, simples, eu quero dizer mais simples, simpler. Eu quero dizer o mais simples, simplest, ok? Porque já termina com E. Nos adjetivos monossilábicos, aqueles de uma sílaba, e dissilábicos, de duas sílabas, terminados em Y, né? E esse Y tiver uma consoante antes dele, né? Ele for precedido por uma consoante, a gente vai substituir o Y por I e acrescentar o ER, se for para comparação, ou EST, se for para fazer o superlativo. Vamos ver o exemplo. Dry. Dry significa seco. Eu quero dizer mais seco, drier. Ó, veja só que tiramos o Y e colocamos um I. Né? Drier, mais seco. Eu quero dizer o mais seco. Aí eu digo driest. Driest. Ok? Observe também aqui, né, a palavra happy. O adjetivo happy significa feliz. Eu quero dizer mais feliz, happier, happier. Eu quero dizer o mais feliz, happiest, happiest. Observe que tiramos o Y e colocamos o I. Né? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui uma outra observação importante. Os adjetivos terminados em consoante, vogal tônica e consoante, no final, nós vamos duplicar a última consoante. Dobramos essa última consoante antes de acrescentar o ER para comparação e o EST para fazer o superlativo. Exemplo, big. Big significa grande. Bigger, com dois Gs, olha, a gente dobrou. Por quê? Porque big é consoante, vogal consoante. Né? Então, bigger, maior, né? Então, com dois Gs. Biggest, né? Ou maior, com dois Gs, tá? Mas, professor, nós já vimos uma palavra, large, que significa grande, porque large e big são palavras sinônimas, tá? Aqui nós temos agora hot. Hot significa quente. Hotter. Hotter significa mais quente, com dois T's. Por quê? Porque hot é consoante, vogal, consoante. Aí nós temos o mais quente, hottest. Hottest. Ok? O mais quente, né? O superlativo. E uma outra observação importante é que os adjetivos dissilábicos, aqueles de duas sílabas, né, eles recebem more no comparativo e most no superlativo. Esse é o padrão. Então, fruitful, né, significa o quê? Frutífero, né?
Então, eu quero dizer mais frutífero, more fruitful. Eu quero dizer o mais frutífero, the most fruitful. Famous, famoso, famosa, famous. Eu quero dizer o mais famoso ou a mais famosa. Eu digo more famous. Eu quero dizer o mais famoso ou a mais famosa, the most famous. E por fim aqui, uma exceção para essa regra que acabei de dar, né? É que nos adjetivos dissilábicos que forem terminados em ER, LY, OW ou com SOME, SOME, nós vamos acrescentar o ER para comparativo e o EST para o superlativo, ou usar o more ou no comparativo e o the most no superlativo. É opcional, você escolhe se você coloca os sufixos ou se você acrescenta as palavras more e the most. Vamos ver os exemplos para entendermos. Clever. Clever significa inteligente. Eu quero dizer mais inteligente, eu posso escolher dizer cleverer, né? Cleverer com o sufixo er, ou eu posso dizer more clever, mais inteligente. Eu quero dizer o mais inteligente, eu posso dizer cleverest, ou eu posso dizer the most clever. Eu escolho. Né? Por quê? Porque esse adjetivo termina com ER. Então, adjetivos que terminam com ER, com LY, né? Todos aqueles ali da listinha de cima, nós escolhemos a terminação. Né? Ou se coloca com um sufixo, ou se acrescentamos as palavras more e the most. Um outro exemplo para finalizarmos, né, para fixarmos essa exceção, a palavra yellow. O adjetivo yellow termina com OW, está na listinha ali de cima. Então, eu decido se eu coloco o sufixo ou se eu coloco a palavra para acrescentar. Né? Então, eu digo yellower, para dizer mais amarelo, yellower, ou eu posso dizer more yellow. Eu posso dizer yellowest, para dizer o mais amarelo, ou eu posso dizer the most yellow, né, para dizer o mais amarelo. Muita informação, eu sei. Assistam o vídeo outra vez, se for necessário. Façam suas anotações e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!